Bom dia, boa tarde, boa noite. Não faço ideia do horário que vocês estão vendo esse vídeo. Mais uma vez, muito bem-vindos aqui à bagunça do meu canal. Meu nome é Felipe. Hoje nós vamos terminar o capítulo 8 da Era do Capital do Hobsbawm. No vídeo de hoje nós vamos ver os seguintes temas: abertura e modernização forçada, as reformas da restauração Meiji, ocidentalização e seus dilemas, reação e neotradicionalismo. Para você que caiu aqui de paraquedas, meu amigo, isso aqui é um resumo do livro A Era do Capital, do Eric Hobsbawm. Estou fazendo aos poucos o resumo da coleção inteira. Tem uma playlist com a Era das Revoluções prontinha. E essa da Era do Capital está crescendo. Atualmente, 8 capítulos. Vamos fechar o capítulo 8 agora. Vou deixar as playlists aqui em algum lugar, caso vocês tenham interesse. Acho que inclusive eu já acabei de falar isso, é o horário. Aqui está muito tarde, eu estou só conseguindo gravar muito tarde. Pra vocês terem uma ideia, são 00h32 agora aqui no Rio, onde eu gravo. Bom, o esquema é bem simples, eu estou com o computador aqui na minha frente, eu vou fazer uma leitura dinâmica do resumo. O resumo vai ficar aqui na tela para vocês poderem acompanhar e fazerem anotações importantes. E galera, é basicamente isso aí. Vamos embora lá, vamos para a leitura para a gente poder fechar esse capítulo 8. Bom, vamos lá. Durante muito tempo, o Japão ele ficou isolado, né, e permitindo apenas um comércio limitado com holandeses. Mas na metade do século XIX, né, na segunda metade, os Estados Unidos eles meio que forçaram o Japão a abrir os seus portos, né? Logo depois, os ingleses também bombardearam o Japão e parecia que o país estava destinado, né, a se atrasar, a ficar para trás em relação aos outros, né? Tanto economicamente quanto militarmente. Só que em poucas décadas o Japão deu uma virada, né? Eles conseguiram modernizar sua economia e seu exército rapidamente e se transformaram numa potência mundial. Eles chegaram a derrotar uma potência europeia e a rivalizar com a marinha inglesa, né? Que não era nada mais nada menos que a marinha mais forte do planeta. E isso mostrou que eles eram uma força econômica, sim, de respeito, né? Esse salto do Japão ele foi impressionante porque, em vez de ficar para trás, né, como muitos acabavam esperando, né, pelo rumo que as coisas estavam tomando, eles se tornaram um país importante, né, no cenário mundial, desafiando as expectativas e provando, né, que eles podiam competir de igual para igual com a maioria das potências da época, né? No Japão existia uma ordem, né, feudal, entre aspas, né, como uma espécie de nobreza agrária, né? Camponeses, mercadores, né? População urbana, né? Similar ao que a gente via na Europa. Não igual, né? Similar, tinha uma similaridade. Dá para fazer esse paralelo, né? E essa estrutura ajudou o Japão a se transformar numa economia industrial e também unida, né? Famílias mercantes, os Mitsui, né, e os Sumitomo, eles foram muito importantes nesse processo, né? É legal destacar essas duas famílias. Eles começaram como produtores de saquê, mas evoluíram para se tornar grandes financistas e administradores, né? Ajudando bastante, no geral, o crescimento econômico do país. Enquanto a China se mantinha autossuficiente, resistia, né, às influências ocidentais, e o México queria adotar o capitalismo liberal, mas enfrentava muitos obstáculos, né, internos, problemas internos. O Japão tinha vontade e também a capacidade de se modernizar muito rápido, né? Eu comentei agora há pouco que eles se modernizaram muito rápido. Os líderes japoneses, eles entendiam que eles precisavam se adaptar, né, para evitar de serem conquistados, né, por outras nações. Eles tinham os recursos necessários para poder fazer essas mudanças. O governo japonês ele conseguiu envolver toda a sociedade nesse processo de ocidentalização, né, e acabou enfrentando pouca oposição nesse processo.
Eles acabaram adotando tecnologias e também métodos de produção e até costumes ocidentais, né, de uma maneira controlada. Né? Isso acabou permitindo que o país se fortalecesse, né, muito rapidamente, também prosperasse. Antes da restauração Meiji, né, restauração Meiji, restauração Meiji, como preferirem pronunciar, o Japão estava sob pressão dos países ocidentais. Né? Isso começou a ficar mais claro depois que a China perdeu a primeira guerra do ópio. Né? Quando foi descoberto o ouro na Califórnia, os Estados Unidos passaram a se interessar mais pelo Pacífico, né? Incluindo o Japão. Né? E forçou, né, eles a abrir seus mercados de forma semelhante ao que ocorreu com a China. As tentativas do Japão resistir militarmente contra os ocidentais, elas não funcionaram. E o Ocidente, né, passou a drenar, né, os recursos financeiros e enfraquecendo a administração do Japão. Entre 1853 e 1854, né, esse aninho, a situação se complicou mais ainda, né, porque o Japão estava dividido internamente, né, e perceberam que precisavam assim, de ações mais eficazes para poder lidar com essa crise. A pressão externa e os problemas internos acabaram levando à restauração Meiji, que foi um período assim, de reformas grandes, né, para a modernização e o fortalecimento do Japão. Né? Para eles poderem se salvar, eles precisavam adotar várias práticas ocidentais. Né? Muitos dos líderes já tinham tido contato com estrangeiros, né, e experiências também no exterior. E isso acabou ajudando eles a entender, né, a importância da ocidentalização e o que tentar trazer para dentro do Japão. Né? Comparando com a Prússia, os dois países, a mudança para o capitalismo foi liderada pela classe aristocrática, né, e também burocrática. No Japão, essa transformação veio diretamente dos antigos setores paralelamente chamando feudais, né, com os samurais no comando. Já na Prússia, né, a burguesia teve um papel mais importante nessa transição, mostrando uma diferença, né, na maneira como cada país, né, lidou com essas reformas. Durante a restauração Meiji, o Japão passou por enormes mudanças. As antigas províncias, né, foram abolidas, né, e substituídas por uma administração central. Uma nova moeda foi introduzida e o país adotou políticas financeiras, né, consideradas mais modernas, como um sistema bancário e uma nova forma de taxação, né, das terras. Essas mudanças financeiras, elas também trouxeram, né, mudanças sociais, né, uma coisa foi puxando a outra, como a introdução dos direitos de propriedade para as pessoas, né, para os indivíduos. A nobreza e os samurais, que antes tinham muita influência econômica, eles perderam suas fontes de renda tradicionais. O governo ofereceu, né, compensações, mas muitas vezes essas compensações elas não eram suficientes para poder manter o antigo padrão de vida deles. Além disso, passou a rolar o serviço militar obrigatório, né? Isso eliminou a distinção de status dos samurais, que até então eram os únicos que eram permitidos a carregar, né, espadas e serviam no exército. Essas mudanças, elas obviamente geraram resistência, né, especialmente entre os samurais, mas o governo conseguiu suprimir essas revoltas, né, com isso. A nova ordem social, também política, né, acabou se consolidando, né, e transformou o Japão, né, numa nação mais moderna, mais centrada e também mais ocidentalizada. O novo governo no Japão, ele não queria acabar com os ricos e com os pobres, né, com as diferenças sociais, mas eles queriam tornar as coisas assim mais modernas, por assim dizer. Mesmo criando uma nova classe rica, ele fez coisas para poder ajudar, né, as pessoas a mudar de vida. Agora, ser rico, culto, né, e também influente,
era mais importante que nascer numa família poderosa, né? Como era antes. Isso fez com que pessoas comuns elas acabassem tendo mais chances, né? Como escolher onde morar ou que trabalho fazer. Né? Para os samurais pobres e os agricultores mais tradicionais, essas mudanças elas acabaram não sendo tão boas assim, né? Porque na verdade não tinha muita melhoria para eles. Então, a ocidentalização do Japão rolou porque eles olharam para o Ocidente e basicamente assim, vamos fazer aqui um imaginário, né? Eles pensaram, pô, esses caras estão fazendo sucesso, vamos seguir o exemplo deles. Né? Foi basicamente, né? O que os gringos estão fazendo de bom? Vamos fazer igual. O povo japonês, né? Eles ficaram no começo bastante empolgados, né? E começaram a adotar, né? Coisas como o jeito de se vestir e também alguns modelos de governo, né? O jeito de governar. Só que aí vem um problema. O Ocidente não é todo igual, né? Tem as diferenças de cada país. Então, os japoneses eles tiveram que escolher qual modelo seguir, né? E acabou tendo uma espécie de mistureba. Eles tinham que pegar o que funcionava melhor para eles e adaptar para o jeito japonês. No fim das contas, essa mistura acabou trazendo, né, alguns dilemas. Mas eles deram um jeito, né? Acabaram fazendo um mix de tradição com modernidade e acabaram se tornando, né, a superpotência no mundo que a gente conhece. As pessoas no Japão começaram a sentir que eles estavam indo longe demais na tentativa de serem como os países ocidentais. Então eles decidiram dar uma freada, né, nesse processo e voltar um pouco, né, às suas raízes tradicionais. Isso significava que eles começaram a adotar uma mistura de coisas novas, né, e resgataram as antigas para poder fortalecer o país. E isso acabou dando muito certo. Né? Uma dessas coisas novas que eles criaram foi uma religião centrada no imperador. Eles também implementaram algumas políticas para poder manter as suas tradições vivas e, ao mesmo tempo, né, que se modernizavam, né? Que modernizavam o país, no modo geral. Os estrangeiros que observavam o Japão, no começo, eles não acreditavam muito no potencial deles, achavam que eles só sabiam fazer coisas como arte, jardins, né? Que eles não tinham muita capacidade além disso, né? Subestimaram os caras. Só que, conforme o tempo foi passando, os japoneses eles começaram a mostrar que eles podiam fazer muito mais do que essas pequenas coisas, né? Eles eram bons em agricultura, na produção de manufaturas e também na área militar, né? E essas habilidades começaram a chamar a atenção do Ocidente, né? Fazendo com que as pessoas percebessem que o Japão estava se tornando cada vez mais importante, né, no cenário global. Galera, pontos importantes do resumo, vou deixar aqui na tela. Pausem o vídeo, façam suas anotações, leiam, que esse ponto aí é muito importante. E bom, esse foi o resumo da segunda e última parte do capítulo 8 da Era do Capital. Se vocês estiverem curtindo o conteúdo, deixa o joinha, comenta aí alguma coisa que é sempre bom interagir. Se eu acabei deixando alguma coisa passar, se vocês tiverem alguma leitura para poder indicar. Pô, leitura sobre o Japão eu aceito muito. Inclusive, meu TCC foi sobre Japão do século X. Era Heian, é um assunto que me interessa bastante. Então, se por acaso vocês tiverem alguma leitura complementar, não precisa ser de Heian, não precisa ser de século X, não. Pode ser de idade moderna, tá de boa, pra mim é super legal. Beleza? Vou ficando por aqui, próximo vídeo a gente começa o capítulo 9. Valeu, falou, boa noite pra quem estiver assistindo de noite e bons estudos pra vocês. Até mais, rapaziada. Um abraço.